Olá, José Pereira. Neste vídeo vou falar sobre EBITDA. Vou partir do EBITDA, passar pelo lucro contábil e chegar ao valor econômico. Vou mostrar como uma empresa gera valor econômico e valor de mercado. Vou apresentar também um estudo, uma correlação, uma análise das correlações entre o EBITDA e outros indicadores, para facilitar a sua compreensão acerca da vulnerabilidade do EBITDA como indicador de valuation. Prepare esse vídeo com bastante cuidado, o roteiro e o conteúdo, e convido você para seguirmos juntos durante minha apresentação. Muito bem, vamos iniciar nossos slides sobre EBITDA. Nos vídeos anteriores já falamos sobre o conceito de EBITDA, o EBITDA. Falamos também sobre a versão em português, ou seja, a LAGIDA, que é a sigla composta pelas primeiras letras na expressão, pelas primeiras letras de cada palavra na expressão lucro antes dos juros, imposto, depreciação e amortização. Isso aí já foi apresentado e é um conceito tranquilo para se entender. Vamos em frente. Este é o terceiro vídeo, ou o último vídeo da série, que apresenta EBITDA e geração de valor. Ou seja, nós vamos fazer uma cobertura partindo do EBITDA até chegar à geração de valor, que é um conceito mais robusto, um conceito mais avançado, vamos dizer assim. O conteúdo deste vídeo está sendo distribuído em 4 tópicos principais. O primeiro tópico, vamos apresentar o EBITDA, o lucro contábil e o conceito de valor econômico de uma forma resumida, porém é o suficiente para entendermos a distinção entre os conceitos e para evoluirmos na análise ao longo do vídeo. No segundo tópico, vamos falar da estabilidade do EBITDA, analisando a correlação deste indicador com outros indicadores. No terceiro tópico, vamos falar da geração de valor econômico, do EVA, do EVA e do MVA. E no quarto tópico, as considerações mais relevantes, em que fazemos um apanhado geral sobre os pontos de destaque do vídeo de uma forma geral para facilitar o aproveitamento e a sua utilização quando for de sua conveniência. Então, vamos destacar ainda. Quero convidá-lo a se inscrever em nosso canal, se ainda não estiver inscrito, apertar o sininho para você ser notificado, ser informado quando lançarmos novos vídeos. Peço que você deixe seu like, que você deixe seus comentários, que são sempre muito importantes, e que você compartilhe este vídeo com as pessoas do seu relacionamento que você entenda que tem um interesse neste assunto. Obrigado pelo apoio. Então, vamos ao tópico 1, EBITDA, lucro contábil e valor econômico. O EBITDA, portanto, já foi bastante mencionado, estou repetindo, é o lucro antes dos juros, imposto, depreciação e amortização. Portanto, é um totalizador intermediário que, em si, ele não caracteriza grande conteúdo teórico para fins de análise de uma forma geral. Nós vamos voltar a comentar isso de uma forma mais detalhada. Em seguida, o lucro contábil, que já é o conceito mais completo e que é o conceito utilizado na maioria das empresas, que é estruturado a partir do regime de competência. Porém, o lucro contábil, ele não mostra, ele não considera o custo do capital próprio, e também não é essa a sua finalidade. O terceiro conceito de valor econômico adicionado, ou seja, o EVA ou EVA, ele resulta exclusivamente das operações, ou seja, o valor adicionado, ele considera o custo do capital próprio e o custo do capital terceiro. Ao longo do vídeo estaremos apresentando os exemplos necessários para que o conceito se torne claro o suficiente para que você possa distinguir cada um deles. Então, vamos
esta parte aqui ainda, nesta primeira tabela, em que estamos mostrando, retomando o conceito que já foi apresentado, na linha um, o EBIT, que é o lucro operacional, ou LAGI, né, também chamado em português, o EBIT de 24 bilhões 575,7 milhões. Já é um número conhecido. Em seguida, acrescentada a depreciação na linha 2, depreciação e amortização de 10 bilhões e 4 milhões. A soma desses dois valores na linha 3 dá o EBITDA de 34 bilhões 579,7 milhões. É um valor também já conhecido, mas estamos resgatando esse valor para facilitar a sua comparação com outro conceito mais robusto, vamos dizer assim, e mais elaborado, que é o NOPET, que é o lucro operacional líquido após os impostos. Então, na linha um desta tabela, desta segunda tabela, temos o EBIT, né, semelhante à tabela de cima, no valor de 24 bilhões 575,7 milhões. Em seguida, nós estamos subtraindo o imposto incidente sobre lucro. Admitimos, para fim desse exemplo, que esse imposto é de 34%, né, para construirmos um exemplo. Então, na linha 2, portanto, o imposto sobre lucro, 34% sobre a linha um, resulta em 8 bilhões 355,7 bilhões. Então, temos que subtrair esse imposto, por quê? Porque este é um valor que tem um destino líquido e certo e, portanto, ele não ficará retido na empresa. Em seguida, temos o NOPET, na linha 3, 16 bilhões 220 milhões, que corresponde ao EBIT, o lucro das operações, menos a parte desse lucro que é destinada aos cofres públicos, que é recolhido sob a forma de imposto incidente sobre o lucro. Então, mostramos, portanto, que os dois conceitos, com o EBIT dão um valor sempre muito maior do que o próprio EBIT e também maior do que o NOPET. O NOPET vai ser sempre inferior ao EBITDA, porém é um conceito mais robusto. Usando apenas o EBITDA, é possível a empresa estar bonificando desempenhos que não geraram riqueza para a própria empresa. Ao longo do vídeo, nós vamos estar destacando e observando esses detalhes que a gente está citando nesse momento, que eu estou citando nesse momento. Então, vamos agora, antes de evoluirmos na geração de valor, comentar sobre a estabilidade do EBITDA. Este é o último vídeo da série. Fizemos aqui uma tabulação a partir dos dados publicados pela revista Valor Mil de 2023, ou seja, os dados são relativos a dezembro de 2022. Então, tomamos como base as empresas, os 20 maiores lucro por atividade, os 20 maiores EBITs, e comparamos, né, com os 20 maiores EBITDAs. Aliás, não foi uma comparação, juntamos os dois grupos. 16 dessas empresas foram comuns aos dois grupos, portanto, 4 delas não foram comuns. Observamos na tabela aí do lado esquerdo, na linha um, a Claro, na linha 2, a Eletrobras, e na linha 3, a Telefônica Brasil, e também na linha 10, a TIM, que foram empresas que estiveram entre os maiores EBITDAs, porém não estiveram entre os maiores lucros por atividade. Em seguida, temos estas empresas que estão relacionadas na linha 4, 5, 6 e 12, que são as empresas que constaram entre os maiores lucros por atividade, porém não apresentaram os maiores EBITDAs, né? Então, temos, portanto, a Energisa, da área do segmento de energia elétrica, a Anglo-American Mineração, do setor de mineração, a NTS de transporte e logística, na linha 6, e na linha 12 temos a CBMM, também da área de mineração. Então, essa junção desses dois grupos, dos maiores
lucros operacionais e maiores EBITDA, mostra que 16 empresas foram comuns aos dois grupos, né? Em seguida, vamos evoluir para que a gente possa estar visualizando o gráfico. Então, notamos neste gráfico que os 20 maiores EBITDA, a junção deles, né, a mescla com os 20 maiores EBITs, 16 empresas comuns aos dois grupos, quatro empresas extras em cada um dos grupos, né? Neste grupo, nessa junção com estas 24 empresas, a correlação entre o EBIT, que é o lucro operacional, e o EBITDA, a correlação matemática, foi de 0,52, né? Por outro lado, a visualização no gráfico, ela fica, de certo modo, ela não é facilitadora, devido ter duas empresas com valores muito elevados. Essas empresas são a Petrobras e a Vale. Nós vamos, para facilitar a visualização, excluir essas duas empresas, e com isso eu creio que a visualização e a análise fique facilitada. Então, excluindo a Petrobras e a Vale, reduzimos a 22 empresas. Então, notamos que a linha azul no gráfico é o lucro por atividade. Então, toda a organização, a estruturação dos dados foi feita a partir do lucro por atividade, pois entendemos que o lucro por atividade é um conceito muito superior ao EBIT. Então, em seguida, os valores correspondentes relativos às mesmas empresas, né, as respectivas empresas, os valores de EBITDA na linha marrom. Então, observamos o comportamento, né, que ele não segue uma certa uniformidade. Por sua vez, a linha cinza, ela mostra o NOPET. O NOPET, na realidade, conforme já comentamos neste próprio vídeo, ele é o lucro operacional, ou seja, o EBIT menos o imposto incidente. Então, o NOPET e o EBIT, o lucro da atividade, eles são sempre, mantêm correlação porque um deles é múltiplo do outro, né? Ah, a correlação, portanto, após excluirmos a Petrobras e a Vale, foi uma correlação de 0,76 entre o EBIT e o EBITDA. Isso aqui já nos serve para mostrar o comportamento do EBITDA comparativamente a outros referenciais, especialmente o lucro operacional e o próprio NOPET, conforme já mencionamos. Então, vamos evoluir com uma outra amostra, com outro conjunto. Neste bloco aqui, estamos apresentando empresa do segmento de farmácia e cosméticos. A base também de dezembro de 2022, a fonte foi a mesma, a revista Valor 1000, relativo ao ano 2023, tomando como base dados de 2022. Então, na tabela do lado esquerdo temos os nomes das empresas e aqui estamos trabalhando com quatro indicadores, com quatro referenciais, né? Na primeira coluna da tabela temos os nomes das empresas, em seguida temos a numeração de 1 a 9, que são as 9 empresas que estão fazendo parte deste grupo. Depois temos o EBIT, que é o lucro operacional. Temos o EBITDA, né, que é um conceito já apresentado. Depois temos o lucro líquido sobre patrimônio líquido médio, que é o retorno sobre patrimônio líquido médio, e o NOPET também, que é um conceito já apresentado. Então, olhando o gráfico do lado direito, aí percebemos que a linha do EBIT, que é a linha que orienta, partimos dela para colocar as empresas em ordem crescente, como percentual, como margem gerada por essas empresas, né? A linha, em seguida, a linha relativa ao NOPET, né? A linha amarela, ela mantém uma correlação direta porque ela é múltipla
O NOPET é um múltiplo, né, do EBIT. Então, a linha amarela e a linha azul têm esse comportamento bastante, muito semelhante, igual, vamos dizer, né? Em seguida, temos o EBITDA, que é a linha marrom. Então, observamos que o EBITDA ele mantém um comportamento até relativamente próximo do EBIT e do NOPET para empresas atuantes no segmento de farmácia e cosméticos. A linha cinza, por sua vez, se refere ao lucro líquido, ao retorno sobre patrimônio líquido. Interessante que aqui, umas três empresas que apresentaram lucros elevados, lucros, né, da ordem de 53%, 50%, 41%, eles fizeram com que o comportamento da linha relativa ao retorno sobre patrimônio líquido, né, ele tivesse esse comportamento. Então, temos observar que a correlação entre o retorno sobre patrimônio líquido e o EBIT foi de 0,50, a correlação entre o retorno sobre patrimônio líquido e o EBITDA foi de 0,63, enquanto a correlação do retorno sobre patrimônio líquido com o NOPET foi de 0,50, e a correlação entre o EBIT e o NOPET foi de 1, e será sempre de 1, porque cada um desses indicadores é múltiplo do outro. A correlação entre o EBITDA e o NOPET, especificamente nesse caso, no segmento de farmácia e cosmética, foi uma correlação bastante elevada, 0,95. Então, com isso, observamos que mesmo dentro de um segmento, né, ou de segmento para segmento, a discrepância no comportamento do EBITDA comparativamente a outros indicadores. Tomamos como base também um outro exemplo relativo ao segmento de açúcar e álcool, base de dezembro de 2018. Então, mescla dos 10 maiores EBIT, o lucro operacional, EBITDA e lucro líquido sobre patrimônio líquido. Então, observamos que a correlação EBITDA foi de menos 0,54, uma correlação negativa, né? Então, aonde é que está o EBIT? O EBIT, o lucro da atividade, está na linha azul, né? Enquanto que o EBITDA está na linha marrom, né? Então, a correlação da linha marrom com a linha azul para este grupo de empresa, neste período, foi uma correlação de menos 0,54. Então, isso torna muito complicado usar o EBITDA como uma referência para avaliação de uma empresa, né? O EBITDA de um segmento ou a margem EBITDA de uma determinada empresa para avaliar outras empresas, mesmo que seja dentro do próprio segmento, né? Neste Nesta nova tabela, aqui temos uma situação já um pouco diferente. Em cima de uma projeção financeira para 10 anos, essa projeção são a partir de dados que desenvolvemos dentro de uma condição de estudo, de conhecimento, de acompanhamento, de busca de uma lógica do funcionamento de uma empresa. Não é um caso real, mas foi a partir de um caso real com algumas adaptações. Então, ah, pegamos um período aí do ano 7 até o ano 16. Na linha 1, mostramos o comportamento do EBIT, na linha 2, o comportamento do EBITDA, na linha 3, o NOPET, ou seja, a linha 1 e a linha 3, EBIT e NOPET, como um deles é múltiplo do outro, então a correlação vai dar sempre 1. Nesse quadro menor, na parte inferior aí do slide, mostrei EBIT e NOPET correlação 1, enquanto que o EBIT e o EBITDA a correlação de 0,615, né? Isso mostra, portanto, essa dificuldade no comportamento do EBITDA comparativamente aos outros indicadores. O gráfico mostra, né, a correlação de 0,615, já devidamente comentada a partir das tabelas do slide anterior.
Então, vamos evoluir com nossa análise, né? Destacando ou enfatizando a correlação nesta tabela do lado direito entre o EBIT e o NOPAT sempre um, né? Repetindo, EBIT e NOPAT, um é múltiplo do outro. Entre o EBIT e o EBITDA 615, entre o NOPAT e o EBITDA também 615. Então, isso nos permite ter uma maior sensibilidade acerca do comportamento do EBITDA em relação a outros indicadores, repito, mais eficazes, mais robustos. Vamos entrar no conceito de geração de valor. Já terminamos de apresentar o EBITDA, as fragilidades deste indicador. Então, o conceito de valor, né, valor econômico adicionado, ou seja, o Economic Value Added, o EVA, né? Como é composto o EVA, né, ou EVA? Ele é composto pelo resultado operacional líquido, que é aquilo que a empresa apresentou de resultado, de desempenho em termos financeiros, desempenho operacional, que é o NOPAT, menos o custo dos recursos utilizados no período para gerar o resultado, ou seja, o NOPAT, né? Então, isso vai levar ao EVA ou EVA. Mostrando agora o resultado, ou seja, que é o NOPAT, que já comentamos no início desse slide. O NOPAT é o EBIT, né? A linha 1, menos os impostos na linha 2, a linha 3 mostrando o NOPAT 16 bilhões 220 milhões. Em seguida, deste valor, vamos tirar o custo do dinheiro utilizado, né? Aplicado em ativos, para que esses ativos pudessem gerar esse valor. Então, na linha 4, temos o ativo operacional líquido da empresa. Fizemos uma estimativa aqui, um ativo da ordem de 170 bilhões, 124,3 milhões, né? Também fizemos uma estimativa, aí na linha 5, um custo de capital de 8%. É apenas estimativa para que a gente possa estar raciocinando, compreendendo o significado da chamada geração de valor, né? E temos, na linha 6, o custo do capital empregado, ou seja, a linha 4, 170 bilhões, 124,3 milhões, o valor aplicado, a um custo de 8%, um custo médio ponderado. Isso levou ao custo do capital utilizado de 13 bilhões, 609,9 milhões, né? Então, o resultado apresentado na linha 3, 16 bilhões 220 milhões, e o custo do capital empregado para gerar esse resultado foi 13 bilhões 609,9 bilhões. O EVA, o EVA, portanto, é o valor econômico adicionado. Para este exemplo, nestas condições, foi de 2 bilhões 610 milhões. Então, supondo que o custo do capital empregado pela empresa, tanto o capital próprio quanto o capital terceiro, ou seja, o custo médio ponderado de capital seja de 8%, a empresa ela teria gerado riqueza aí da ordem de 2 bilhões 610 milhões, né? Então, este é o conceito de valor econômico adicionado. Vamos, os 8% é o custo de capital, né? Essa geração de riqueza vale para esse custo de capital. Se o custo de capital aumentar, diminui o valor da geração de riqueza ou pode até levar a prejuízo. Se diminuir o custo de capital, a geração de riqueza aumenta. Agora, o custo de capital não é questão de você aumentar ou diminuir, é questão da situação de mercado, do risco da empresa, né? E das oportunidades que os sócios tenham para aplicar os seus recursos próprios, ou seja, no caso do custo de capital próprio. Vamos repetindo, reenfatizando o valor econômico adicionado de 2 bilhões e 610 milhões. Vamos admitir agora uma outra situação em que a empresa, o custo de capital seja de 9,53%, né?
escolhemos esse valor a propósito para mostrar que ele representa um custo de capital em que a empresa não apresentaria geração de riqueza nem destruição de riqueza também. Então, na linha 5, 9,53%. A linha 4, o ativo operacional líquido de 170 bilhões, 124,3 milhões, vezes o custo de capital 9,53, vai levar ao custo dos recursos utilizados no período de 16 bilhões, aí na linha 6, 16 bilhões 220 milhões, que corresponde exatamente ao valor gerado pela empresa. Nessa condição, o valor econômico adicionado seria zero. Isso apenas para que a gente possa ter uma sensibilidade, compreender, né, o efeito do custo de capital na geração de riqueza da empresa. Estamos destacando que, em caso de projetos, análise de projeto, costumamos usar um instrumento chamado VPL, Valor Presente Líquido. Então, para uma empresa que aceita, que seleciona projetos com VPL positivo, essas empresas terão também o EVA, né, a geração econômica de geração de valor adicionado, né? Elas adicionarão valor, melhor dizendo. Então, projetos com VPL positivo levam ao EVA positivo. O WACC em equilíbrio, no caso 9,53%, é um ponto em que a empresa nem destrói nem gera valor. Eu creio que com isso aí deu para a gente ter uma melhor visualização, uma melhor sensibilidade acerca do conceito de valor econômico adicionado. Neste gráfico, né? Esse gráfico já apresentamos ele no vídeo anterior, no vídeo 2 sobre EBITDA, porém estamos resgatando para que a gente possa estar sincronizando os diversos conceitos. Então, mostramos nesse gráfico relativo à cotação dos valores da JBS no período de 30 de junho de 2010 a 30 de junho de 2023, né? Que em 29 de dezembro de 2022 o valor da ação estava R$ 20,82, centavos, ou 819 milésimos de real, né? Nessa condição, o valor do mercado da empresa era de 48 bilhões 766,4 milhões, né? Ainda nessa mesma época, o valor do patrimônio líquido contábil era de 49 bilhões 808,9 milhões, né? Notamos que o patrimônio líquido contábil está superior ao valor do mercado. O maior valor que o preço da ação atingiu foi em 27 de abril de 2022, para o período representado no gráfico, quando o preço da ação chegou a R$ 34,535 milésimos de real. Então, são dados importantes para a gente visualizar e sensibilizar acerca da empresa. Também no mesmo período, representado no gráfico, o menor valor da ação foi em 30 de junho de 2023, quando a ação chegou a R$ 17,46. Então, com isso daí, a gente pode estar visualizando, né, a forma como os investidores, como o mercado, os analistas estavam enxergando a empresa nesse momento. O chamado conceito de valor de mercado adicional. O que é o conceito de valor de mercado adicional? Na linha 1 dessa tabela, nós temos o valor de mercado da ação, que já exemplificamos, explicamos a partir do gráfico do slide anterior, de 48 bilhões 776,4 milhões. O valor do patrimônio líquido contábil, 49 bilhões 808,9 milhões. Então, o valor econômico adicionado, perdão, o valor de mercado adicionado vai ser o valor de mercado, né, menos o valor do patrimônio líquido contábil.
Então, na realidade, o mercado não adicionou valor. O mercado ah, valorou a empresa, né, em algo inferior ao próprio valor contábil. Essa diferença foi de 1,32 bilhão. Cabe destacar que isso é a visão do mercado num momento específico, ou numa determinada época, ou num determinado período, né? Ou conforme os andamentos, as expectativas dos investidores, né, em relação à empresa, tanto aos dados passados quanto principalmente em relação às expectativas futuras, esse valor é modificado. Então, temos o valor econômico adicionado, que não adicionou nada, pelo contrário, ele subtraiu, né, em termos de valor econômico, né? O valor de mercado da empresa menor do que o valor do patrimônio contábil, né? Repetindo, enfatizando aí na visualização, 48.776,4 milhões, que é o valor do mercado, é menor do que o valor do patrimônio líquido contábil de 49.808,9 milhões, né? O valor do mercado adicionado menor do que zero, e isto caracteriza uma expectativa do mercado desfavorável, em relação à empresa. Então, vamos no gráfico. Esse gráfico foi apresentado, foi comentado. Estamos resgatando a imagem para que você possa estar fazendo a associação entre valor do mercado e o patrimônio líquido contábil, que resulta no valor de mercado adicionado. Eu quero também destacar, chamar a atenção, quando a gente fala de geração de valor. Existe uma demonstração financeira chamada demonstração do valor adicionado, é regulada pelo CPC 09 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? Se trata de uma demonstração obrigatória. Ela apresenta um conceito de valor econômico adicionado, porém esse valor não tem relação com o conceito de valor adicionado que mostramos no slide anterior, que se refere à expectativa dos investidores em relação ao futuro da empresa, né? São informações úteis desse relatório, dessa demonstração, porque ele mostra uma perspectiva social, né, em relação à empresa, a participação dos grupos de stakeholders no valor adicionado pela empresa. Stakeholders são as partes interessadas. Então, a riqueza criada, gerada pela empresa, sob a perspectiva ainda contábil, né, que vai ser a receita de venda menos valor dos insumos adquiridos de terceiros e menos depreciação, principalmente. Então, com isso é possível nós visualizarmos os dados relativos à empresa, o valor econômico adicionado pela empresa. Na linha 1, mostramos o valor que ela adicionou, né, e que vai ser distribuído para vários segmentos da sociedade. Então, ela adicionou 76.929,1 milhões, é 5% do valor que ela adicionou. A linha 2 mostra, a partir da linha 2 mostra como a empresa, como este valor vai ser distribuído, da linha 2 até a linha 5. Então, a parte de pessoal, incluindo benefícios a empregados, encargos sociais e por diante, consumiu 56,3%, ou seja, 43.339,1 milhões. Então, a empresa gerou riqueza de 76 bilhões, quase 77. Desse valor, 43 bilhões, 339,1 milhões foi destinado para pessoal, né? Folha de pagamento, encargos sociais e benefícios, principalmente. Na linha 3, temos que a parte de impostos, taxas e contribuições consumiu 4.998,7 milhões, quase 5 bilhões, né? 6,5% do valor adicionado. A remuneração de capital terceiro, juros, por exemplo, pagos a instituições financeiras, a credores, consumiu 12 bilhões 390
milhões, né? Portanto, 16,1%, e a remuneração do capital próprio, aquilo que ficou para os acionistas, representou 16 bilhões 201,3 milhões, ou seja, 21,1%, né? O valor adicionado, a linha 6 é a soma da linha 2 até a linha 5, que corresponde, o valor adicionado da linha 6 é exatamente ao valor a distribuir, que é o 76 bilhões 929,1 milhões. Então, isso mostra, sob uma perspectiva da relevância social das empresas dentro da sociedade, a contribuição que uma empresa traz, aquilo que ela gera de benefícios para toda a sociedade. Então, só especificamente para trabalhadores, e aí foi destinado a alguma coisa da ordem de 43 bilhões 339,1 milhões. Nós estamos aqui defendendo se a empresa tem procedimento certo ou não, não é isso, né? Também não, nem estamos admitindo que possa ter ou possa não ter. Aqui nós estamos numa análise específica dos números relativos a um tipo de demonstração que é publicado, e que as pessoas que estão atuando com os conceitos de ESG, de tudo isso, né, podem fazer também uso dessas informações da demonstração do valor adicionado para que possa ter uma visão relevante e mais completa sobre o papel social da empresa, da organização dentro da sociedade. Vamos destacar aqui, em relação à própria JBS, a maior empresa privada por faturamento em 2022, segundo o valor, segundo a revista Valor 1000, né? A empresa tem presença global nos grandes mercados, né? Além do Brasil, evidentemente, Estados Unidos, China e assim por diante. Atua no segmento essencial de proteína animal, um papel relevante para a alimentação da humanidade, para a alimentação das pessoas. Operações relevantes no Brasil, Estados Unidos, mercado chinês, né? A governança da empresa, novo mercado na B3, risco ESG, regulação, são pontos aí que, por vezes, o mercado comenta, né? O câmbio depreciado e queda no valor da proteína animal foram fatores que teriam, em tese, contribuído para que o valor da ação da empresa caísse em 31 de dezembro de 2022, né? Então, o segmento, o segundo semestre de 2022, o preço da ação começou a cair, e quando chegou em 31 de dezembro, a situação era aquela que apresentamos, que já comentamos, os respectivos números. Os pontos principais em relação ao vídeo, como um todo, nós destacamos que o EBITDA é um conceito incompleto, inconsistente, né? Então, o EBITDA isoladamente, apesar de todo um charme que tentam atribuir ao EBITDA, ele é uma medida frívola, podemos dizer assim. As correlações mostraram a instabilidade do EBITDA, às vezes dentro de um próprio segmento de empresas, no mesmo período, de uma empresa para outra, ele não mostrou aderência, confiabilidade, vamos dizer assim. O lucro contábil já é um conceito mais elaborado, trabalhando em função do chamado regime de competência, né? O lucro contábil, por sua vez, não apresenta o custo capital próprio. Também não é o objetivo do lucro contábil tratar desse assunto, mas o assunto, o tema, o custo capital próprio é relevante. Como totalizador, o NOPAT é um conceito mais robusto comparativamente ao EBITDA, não se compara, tá? Mas possivelmente é menos utilizado. O EVA, ele parte do NOPAT e considera o WACC, o custo médio ponderado do capital. Este custo médio ponderado de capital considera os vários componentes, ou seja, o capital próprio, o capital terceiro, por exemplo. O MVA,
ele identifica o valor econômico adicionado às expectativas dos investidores em relação ao futuro da empresa. Cabe destacar que o mercado de capital é um mercado muito sensível e que nem tudo que o mercado prevê acontece da mesma forma. É um mercado em que boatos, barulhos provocam alterações rápidas e depois as coisas podem voltar à normalidade à medida que sejam esclarecidas. Projeções de fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa descontado, ou seja, trazido a valor presente, continua sendo um conceito bastante relevante para ser utilizado por empresas de uma forma geral, para avaliação e para determinação do valor, né, da empresa para o valuation. Estamos representando os nossos livros, né, que dão suporte conceitual para os conceitos apresentados neste vídeo. Muito bem, agradeço a você que assistiu esse vídeo sobre EBITDA. Estou seguro de que os conceitos apresentados lhe serão muito úteis para a realização de investimentos. Por exemplo, convido você a assistir os nossos vídeos no nosso canal sobre crédito, finanças e controladoria. Receba o meu abraço e até breve.